geometria espacial. Vamos pegar e imaginar o seguinte. Antes de qualquer coisa, a gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Isso é uma convenção, né? Só que a reta, ela não tem nem início e nem fim. Ela apenas existe. Já o segmento de reta, ele vai ter um início e um fim, ele vai ser delimitado. Bom, quando a gente fala sobre segmento de reta e sobre reta, a gente está falando em uma dimensão, é a primeira dimensão que a gente conhece, que é chamada de comprimento. Então, o comprimento, né, tem uma unidade de medida padrão. E essa unidade de medida padrão é o metro. Então a gente tem lá todo o estudo sobre unidade de medida, transformação de unidade de medida, etc e tal. Mas é só para a gente caminhando. Quando a gente fala em quadrado, a gente tem na verdade duas dimensões. Observe só, enquanto a gente tinha a reta com apenas um segmento de reta com apenas uma dimensão, no quadrado a gente tem duas dimensões, que passa a ser tanto a altura aqui, né, quanto a largura. E obviamente todas elas estão em metro. Aqui metro e aqui também, vou colocar cá do lado, metro. Só que o que acontece? Quando a gente tem uma figura plana, a gente está tratando de área. E, por definição, a gente vai ver lá na frente, né, que isso em geometria analítica, que 3 pontos configuram um plano. Então, a partir de 3 pontos, vamos supor que eu não tivesse esse vértice aqui, tivessem apenas esses 3, já era o suficiente para a gente determinar um plano. Então, aqui a gente tem um plano e a gente tem uma área. Portanto, isso aqui vai ser dado em metro quadrado, né, o produto. E, novamente, lá nas unidades de medida, a gente estuda sobre isso, sobre as unidades de medida padrão para a área. Quando a gente acrescenta mais uma dimensão, a gente não só tem a altura e a largura, né, que a gente já tinha antes, como a gente também passa a ter, nesse momento, tinha o comprimento, a largura e a altura. Então, e obviamente, o volume desse sólido vai ser o produto entre essas 3 dimensões, que vai ser um metro cúbico. Então, a gente tem um estudo sobre tanto medidas de volume quanto de capacidade, né? Quando a gente tem isso aí, a gente tem as figuras mais simples, né, e as mais óbvias, as mais recorrentes. Então, aqui em introdutório, a gente vai desmembrar tudo isso, dependendo da dúvida que for surgindo. Então, a gente vai ter o cilindro, e o cilindro, ele vai, antes de tudo, o que estava acontecendo quando a gente tinha a área com 2 dimensões e acrescentou o comprimento? A gente apenas expandiu, né? A gente tinha aqui essa mesma face, e é como se fossem várias faces repetindo aqui, ó, enfileiradas, que deu o volume, fez brotar de algo que era em 2 dimensões para 3 dimensões. O cilindro ocorre o mesmo. Observe que a base do cilindro é um círculo. Agora, olha só o que é que eu estou chamando a atenção. Círculo é diferente de circunferência. Circunferência é apenas esse desenho aqui da extremidade. O círculo seria todo ele preenchido, tá? Então, a base do cilindro é um círculo. E olha só que bacana, ele tem um círculo de base, um círculo no topo, né? São as faces dele. E aqui ele tem a área lateral também, que seria a planificação desse cilindro. Se a gente abrir ele, vai surgir aqui um retângulo. Bom, de que maneira então é dado o volume? O volume a gente pode encarar como sendo a área da base vezes a altura. Então a gente tem, sabe que, pegar aqui do círculo, né? A gente tem aqui o que a gente chama de raio, correto? A gente tem o comprimento da circunferência, né? Que é o comprimento dessa borda aqui. E a gente sabe que a área, é π vezes o raio ao quadrado. Obviamente, se a base aqui do cilindro é uma circunferência, né, um círculo, e a gente
quer o volume, a gente só vai multiplicar pela altura. Então, a gente vai ter aqui o volume do cilindro como sendo o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Simples, né? Isso vale para qualquer figura, qualquer. Vamos pegar, por exemplo, aqui a pirâmide. A pirâmide, a gente sabe que ela pode ter base triangular, pode ter base quadrangular, pode ter base que é um pentágono, um hexágono, e por aí vai. O que é que vamos fazer? Antes da gente discutir sobre isso, claro que a gente vai ter a área da base multiplicada pela altura, só que aqui perceba que a altura do cilindro ela vem uniforme. A da pirâmide ela vem convergindo para um ponto. Então, não é simplesmente multiplicar a área da base pela altura, porque a base que tinha aqui, ela mantém a mesma característica, porém a área dela é menor. Aqui a área é menor e assim sucessivamente. Como é que é calculado a área do cone? A área do cone, por definição, né, posso demonstrar cada uma dessas fórmulas, se for necessário, a dúvida. A gente pega aqui a circunferência, que é o π raio ao quadrado, multiplica pela altura, então volume, π raio ao quadrado, multiplica pela altura e pega a terça parte disso. Só que detalhe, é a mesma coisa, vou colocar aqui de forma genérica para a pirâmide, é a mesma coisa que a gente estava analisando para o cilindro. É sempre a área da base, coloca aqui, área da base, vezes a altura. Pelo princípio de Cavalieri, a gente sabe que uma pirâmide e um cone correspondentes terão o mesmo volume. Como assim pirâmide e cone correspondentes? A gente pega aqui a área da base da pirâmide e compara com a área da base do cone. Então, se a área dessa circunferência que tem aqui foi igual à área dessa base da pirâmide, já sabemos que eles são correspondentes. Então, a forma de calcular vai ser a mesma, tá? Então, sempre a área da base vezes a altura. Tá, e a esfera? O que é que acontece na esfera? A esfera, que é outra muito usada, é o volume. O volume vai ser 4/3, né? De π raio ao cubo. Bom, tá aí. São os mais usados. A gente pode pegar algumas questões para fazer e desmembrar. E lembrando sempre, a parte principal é a base, né? Vezes a altura. E lembrando, representação de segmento sempre tem um traço em cima, os pontos são representados por letras maiúsculas. Quando a gente fala que algo está elevado ao quadrado, isso já remete à área, porque é um produto de duas dimensões. Algo ao cubo já remete né, ao volume. E observe que as operações recebem até o nome das figuras que elas geram. Então, tem uma forte relação com isso. E sim, à medida que vão surgindo outras figuras, a gente vai trabalhando com esse mesmo princípio. E aí parte para o pensamento matemático da coisa. Vale a pena a gente pegar algumas questões bacanas para desenvolver e também demonstrar cada um desses tópicos aqui, cada uma dessas formas, caso seja necessário. Abraço.